Meus amigos, agora muito respeito, muita ordem, muita lei. Estou recebendo aqui no estúdio uma advogada que é secretária-geral da OAB Goiás. E ela está como presidente interina da nossa OAB pela 4ª vez neste mês de março, que é o mês dedicado às mulheres. Thalita Hayazaki. Seja bem-vinda. Obrigada, Arthur. Para mim é uma honra estar aqui nesse espaço, especialmente nesse mês, né? Comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Estou muito feliz de estar aqui contigo, pai de uma grande amiga, também advogada. E para mim é uma alegria estar aqui contigo hoje. A doutora Luciana, a Lulu. Lá em casa é Lulu. Para mim também é Lu. Luluzinha. Muito obrigado, viu? Antecipadamente, por ter aceitado o convite. Do aplauso, porque a gente sabe que essa interinidade, ela dura um mês e você deve ter uma atividade, uma programação extensa. Vamos falar sobre as mulheres? Vamos lá. Como foi especificamente o dia 8? Dia 8 esse ano, Arthur, foi num domingo, né? Sim. E foi então um dia de muita reflexão. A gente, por óbvio, que reconhece, e não tem como fugir disso, reconhece a luta de todas que vieram antes de nós. E eu acho que esse ano, pelo 8 de março ter sido num domingo, ajudou ainda mais essa reflexão de cada uma de nós mulheres que hoje ocupam um espaço, seja no seu trabalho, seja na liderança na sua própria casa, e como eu, à frente de uma entidade classista e uma grande entidade, né? Nós somos a entidade, a maior entidade na sociedade civil é a OAB e, portanto, eu tenho muito orgulho de ocupar esse espaço. O 8 de março, Arthur, ele precisa ainda ser muito comemorado. Não só pelas mulheres, mas também pelos homens. Muitas vitórias de lá para cá? Muitas vitórias. Eu vou contar brevemente para você. Sim. O nosso primeiro ano de gestão, o Rafael Lara teve essa mesma ideia. Ele me perguntou. Nós assumimos em janeiro a gestão, então em março, muito breve, ele falou: Thalita, você quer que eu transfira a presidência para você no dia 8 de março? Nós, desde a primeira gestão, o presidente Rafael Lara, o vice-presidente é o Thales Jaime e eu, a secretária-geral. E aí ele me perguntou, eu falei: Rafael, não quero não. Eu não quis no primeiro ano de gestão. Olha! E ele perguntou por quê. Eu falei: um dia só, um símbolo muito rápido, muito breve, para uma coisa que para mim importa muito. E naquele momento, Arthur, eu posso não ter aceitado, talvez, porque eu não tinha a exata dimensão do que é estar presidente interina. O significado. O significado. Mas um mês é outra coisa. Mas aí que tá. Passou aquele primeiro ano, no segundo ano ele falou: eu acho que a gente precisa fazer isso. Você quer esse ano? Eu falei: quero. Eu já tinha tido um ano de gestão como diretora da OAB. Porque a minha outra passagem anterior era como conselheira seccional. É muito diferente de estar na diretoria, né? Sim. Que é a gestão inteira do sistema. E eu já aceitei. No segundo ano eu aceitei e fiquei uma semana. No terceiro ano, aceitei de novo e fiquei uma semana. Neste ano ele falou: você vai ficar o mês inteiro. Que maravilha! Parabéns, doutor Rafael Lara. Que ideia magnífica. E aí a programação? Extensa? Muito extensa. Porque além desse ato de representatividade da presidência, né? Então eu cubro toda a agenda do Rafael, a agenda feita por ele mesmo e para ele, né? Eu cumpro toda a agenda presidencial. E aí tem um detalhe importante, Arthur, que eu cumulo a presidência com a secretaria-geral. Então é uma agenda dupla, né? Eu não me afasto das funções de secretária-geral e divido elas com a doutora Thaís Sena, que hoje também ocupa o espaço da diretoria, é nossa secretária-geral adjunta.
Então, nós duas estamos lá exercendo toda a gestão da OAB durante esse mês. Então, a agenda é muito extensa. A gente faz toda a agenda própria, né, de representatividade, de estar nos eventos. E aí, tem muitos eventos também de comemoração ao mês da mulher. Então, todas as outras entidades e os outros órgãos estão todos, né, comemorando isso, e isso é muito positivo. Então a gente participa de todas, e além disso a programação, que é sessão do conselho, reuniões de comissões ordinárias, as reuniões com os outros órgãos, né, tudo isso nós estamos administrando durante esse mês de março. Doutora Thalita Hayazaki, presidente interina nesse mês de março da OAB. Bom, festejos, né, comemorações, solenidades à parte. Vamos falar sobre a violência doméstica, que é um negócio que não acaba nunca. E aí? Nós temos uma campanha perene, né, da OAB, nacional inclusive, contra a violência, no combate à violência doméstica. Arthur, é um assunto muito delicado e que precisa muito ser difundido. Sim. Começa dentro da nossa própria casa. Exato. Ontem eu falava a um grupo de jovens advogados, homens e mulheres, e eu dizia a eles que essa cultura tem que partir da nossa própria casa. Eu tenho um filho hoje com 20 anos de idade. Ele sempre me viu trabalhando, sempre me viu numa posição da política classista. E para ele é natural uma mulher ocupar um espaço de poder, uma mulher ocupar um espaço de decisão. É mais natural ainda que a mulher realmente seja quem decida, seja quem mande. Para ele é isso que é o natural. A gente precisa fazer com que as nossas crianças entendam a igualdade, a paridade da mulher no mundo. Porque se a gente observar que os casos mais drásticos de violência doméstica são contra mulheres que colocaram a cabeça para fora, Arthur. São contra mulheres que decidiram ocupar o seu próprio espaço. Não são as mais humildes, não? Não são. Esses mais trágicos que nós estamos acompanhando hoje, aqui pertinho de nós, observa para ver. Eu tenho dito muito isso, que a gente precisa cada vez mais observar as pesquisas que estão sendo feitas, as pesquisas, como que está nessa faixa etária, nessa faixa social. Hoje a violência doméstica ela atinge todas as faixas etárias e todas as faixas sociais. Sim. E tem os sinais, né? As coisas vão não crescendo. E graças a Deus que as mulheres têm conseguido cada vez mais se libertar, cada vez mais denunciar, cada vez mais ter órgãos de apoio. Hoje na OAB nós temos convênios com todos os órgãos de justiça, inclusive, para que a gente faça não só o atendimento dessa parte da advocacia, advogando para essas mulheres, ajudando isso. Nós também temos a nossa parte de acolhimento. Hoje a nossa ouvidoria da mulher, ela atende separadamente as mulheres. Nós temos inclusive preocupação para que ela não seja vista, porque muitas mulheres não querem e não fazem a denúncia com medo. A verdade é essa. Eu não vou lá denunciar porque eu tenho medo do meu agressor. Sim. Então nós temos toda essa preocupação com esse acolhimento, com essa discrição, assim como nós. Tribunal de Justiça tem esse mesmo trabalho, Defensoria, Procuradoria, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, Delegacia da Mulher. Uma conquista, né? Exatamente. Eu tenho uma passagem pessoal com isso, Arthur. A minha mãe foi vereadora na cidade de Goiatuba. E, salvo engano, era um ano de 1996. E até aquele momento nunca havia se falado em delegacia da mulher ali naquela região. Sim. E a minha mãe conseguiu levar a delegacia da mulher naquela época para a cidade de Goiatuba. Certo. Minha mãe terminou o mandato, depois ela se afastou da política partidária, perdemos a delegacia da mulher.
Olha, Então, por que que eu sou tão a favor e milito tanto para termos mulheres em lugar de decisão, em lugar de destaque? Porque só uma outra mulher tem essa luta como própria. sim, Só uma outra mulher fica incansável para que tenhamos. Acabei de contar, minha mãe saiu, perdemos a delegacia da mulher. certo. Então nós precisamos cada vez mais ter mulheres nesse Essa espaço, participação. porque é assim que nós vamos garantir cada vez mais que elas estejam protegidas. Mas o governo, no caso agora, o governador Ronaldo Caiado, ele tem dado muita ênfase à violência doméstica, né? Ampliando, melhorando e equipando melhor as delegacias da mulher. Pelo menos está prometido aí, a coisa vai andar. Mas o feminicídio é uma coisa que, de repente, a coisa acontece. A mulher sai de casa, ou o marido sai de casa e de repente volta e comete o feminicídio. Que tragédia! O governador tem até uma expressão que ele diz que em briga de marido e mulher, aqui em Goiás, a gente mete a colher. Né? Ele diz isso. Sim. Ele contraria o ditado popular, né? Certo. E realmente as políticas públicas contra a violência doméstica aqui em Goiás são muito fortes, são muito expressivas. Melhorou muito o nível, o atendimento é feito dessa forma que eu te disse aqui antes, acolhendo a mulher, né? E não, inclusive se preocupando com o próximo passo da mulher, que é colocando ela no mercado de trabalho. Então nós aqui em Goiás temos realmente a política pública voltada para isso. Mas aí eu te pergunto, tem resolvido? Eu costumo dizer que todos nós temos que ter esse papel nessa luta. Porque ela é cultural, Arthur. Ela é cultural. Sim. O homem que tem a coragem de fazer isso contra a própria mãe dos seus filhos, ele tem um problema cultural. Quando não é um problema neurológico, né? Sim. É cultural. Então nós todos temos esse papel. E com isso, Arthur, eu até agradeço esse espaço aqui de fala, porque eu acredito muito que a imprensa tem um grande papel nisso, tem um grande poder nisso. Eu vejo muitas vezes, hoje é tão fácil que uma propaganda, uma mídia viralize, né? Nós temos uma arma na mão, que é o nosso celular, e a rede social, ela potencializa tudo. Potencializa, inclusive, o mal. É verdade. A divulgação de uma notícia de um feminicídio, ela precisa ser muito bem pensada. Incentiva, né? Porque ela não pode... Isso, porque ela não pode incentivar. Sim. Ela tem que ser repensada e colocada no ambiente virtual de forma a nos obrigar a combater aquilo. Então, por isso, muito importante esse espaço que você está me dando aqui para falar sobre isso. E importante que todos nós tenhamos consciência de combate a essa violência generalizada. Thalita Hayazaki. E uma pena que o nosso espaço seja tão pequeno. Mas a gente agradece a sua visita, sua presença, boa sorte e parabéns por estar comandando a OAB nesse momento tão importante. E parabéns pelo Mês das Mulheres. Eu agradeço, Arthur, mais uma vez. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui. Quero me colocar à sua disposição para quando precisar falar sobre qualquer tipo de assunto que esteja na minha pauta, você conhece qual é. E quero dizer que a OAB Goiás caminha ao lado da imprensa, ao lado da cidadania, na defesa da democracia. Por isso, muito importante todo o espaço de fala que nos é dado pela imprensa goiana. Quero também deixar à disposição de todos para que conheçam a Ordem dos Advogados do Brasil, uma entidade maravilhosa e que está sempre em defesa do cidadão goiano, do cidadão brasileiro. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. É o que nós esperamos. Muito obrigado. O programa Aplauso é isso aí. Entretenimento com informação. Fechamos.